Você já ouviu a história que conta que Exu Tiriri sempre soube que viraria um guia espiritual? Laroei a todos, e hoje vou te contar como esse Exu viveu sua vida sem medo da morte e sabendo que tinha um grande destino à sua espera. Nascido em tempos antigos, quando os séculos ainda eram contados pelo sopro das estações e não pelas páginas dos livros, Tiriri veio ao mundo em um cenário que parecia esculpido pela própria mão do mistério. Sua vila não estava nos mapas dos reis, nem nos registros dos grandes senhores da terra. Era um recanto esquecido, cercado por montanhas que se erguiam como muralhas contra o avanço do tempo, e por florestas densas onde a névoa se entrelaçava nos galhos retorcidos das árvores como se fosse parte delas, guardando segredos que só os mais antigos ousavam sussurrar. A cada manhã, quando o sol tentava se erguer, os moradores viam apenas um brilho tímido se esgueirando por entre o véu de brumas, como se até a luz tivesse medo de invadir aquele território sagrado. Ali, a natureza não era apenas paisagem, era presença viva, era guardiã, era um espírito em constante diálogo com os homens que aprendiam a sobreviver em seu seio. As pessoas daquela vila eram simples em suas posses, mas ricas em sabedoria ancestral. Viviam do cultivo da terra, da caça e da troca de bens com aldeias distantes, mas acima de tudo, viviam em harmonia com o invisível. Cada pedra, cada rio, cada árvore era respeitado como morada de forças maiores, e ninguém ousava desonrar esses pactos silenciosos com a natureza. Crescer ali significava aprender desde cedo que a vida e a morte não eram opostos, mas parte de um mesmo círculo, e que cada gesto humano ecoava tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Nesse ambiente, Tiriri respirou os primeiros ares de sua existência, como se já tivesse sido chamado para um destino diferente, marcado pela sabedoria e pela escuta das vozes que outros não conseguiam ouvir. Seus primeiros anos foram de uma observação profunda, algo incomum para uma criança. Enquanto os outros brincavam pelos caminhos enlameados da vila, ele se demorava observando as nuvens que se desfaziam entre os picos das montanhas, como se buscasse ler nas formas da neblina um presságio oculto. Quando acompanhava sua mãe na coleta de ervas, ficava horas em silêncio, tocando as folhas, sentindo o perfume das flores, olhando o curso lento da água nos riachos. E quando caminhava ao lado de seu pai, prestava atenção não apenas nas palavras que eram ditas durante as negociações, mas nos olhares, nas pausas e nos gestos que revelavam o que estava escondido no coração dos homens. O povo da vila logo percebeu que aquela criança carregava algo diferente. Seus olhos pareciam enxergar mais fundo, e sua mente parecia mais rápida que o normal. Ainda muito jovem, já fazia perguntas que desconcertavam até os mais velhos, como se sua alma tivesse vivido muitas vidas antes de nascer ali. Quando os anciãos se reuniam para contar histórias ao redor do fogo, Tiriri não apenas ouvia, mas questionava, cruzando as lendas com os acontecimentos da vida real, buscando sentido onde outros viam apenas fantasia. Ele não se satisfazia com respostas prontas, queria entender o porquê das coisas, queria tocar o invisível que guiava os destinos humanos. Esse início moldaria todo o seu caminho. Tiriri não nasceu para ser apenas mais um entre os homens daquela vila. Seu nascimento em meio à névoa, seu crescimento entre montanhas e árvores que guardavam mistérios, e sua curiosidade insaciável eram presságios claros de que sua vida não se encerraria nos limites daquele lugar. O próprio ambiente parecia prepará-lo para algo maior. As florestas o ensinavam o silêncio, as montanhas lhe mostravam a resistência, e a névoa o lembrava de que sempre existem segredos ocultos à espera de quem tem olhos para ver. Assim, desde os primeiros passos, Tiriri já era diferente, já era alguém destinado a se tornar não apenas um homem, mas um guardião de verdades, um mensageiro entre mundos, uma alma que caminharia na tênue linha entre o visível e o invisível. O pai de Tiriri, homem simples de posses, mas de espírito vasto, trabalhava como comerciante itinerante. Ele não era um mercador que apenas transportava mercadorias, era um leitor de almas. Desde cedo, ensinou ao filho que negociar não se tratava apenas de trocar bens ou moedas, mas de decifrar intenções escondidas. Escute mais do que as palavras, meu filho, dizia com firmeza, enquanto levava em viagens pelas aldeias vizinhas. Um sorriso pode esconder desconfiança, e um silêncio pode ser mais valioso do que um discurso inteiro. Para Tiriri, cada feira, cada encontro com camponeses e senhores,
Era uma lição viva sobre a essência humana. Ele aprendia a perceber o medo nos olhos de quem vendia barato por necessidade, a ambição na fala apressada de quem queria vantagem, e a sinceridade calma de quem confiava no peso justo da balança. O pai o fazia enxergar que todo negócio era, no fundo, um espelho da alma humana, e que a moeda mais valiosa entre os homens era a confiança. Sua mãe, por outro lado, caminhava em outro mundo, mais sutil e invisível, mas não menos real. Era uma curandeira respeitada, guardiã de saberes ancestrais transmitidos pelas mulheres de sua linhagem. Com ela, Tiriri descobriu segredos que a terra escondia: a folha que curava a febre, a raiz que espantava maus espíritos, o perfume que acalmava corações aflitos. Mas mais do que a ciência das ervas, sua mãe lhe ensinou o poder das palavras. Uma frase mal colocada pode adoecer uma alma tanto quanto veneno pode destruir um corpo, repetia, com voz serena. Para ela, o silêncio tinha o mesmo peso da fala, e ambos eram instrumentos que precisavam ser usados com sabedoria. Quando atendia alguém, não apenas entregava chás ou ungüentos, ouvia. Escutava o que era dito, mas também o que ficava guardado nos olhos, nos gestos, nos silêncios interrompidos por lágrimas. Essa escuta profunda, que ia além da superfície, tornou-se uma das maiores heranças que deixou ao filho. Tiriri cresceu entre esses dois mundos, o da razão prática de seu pai, feita de trocas, cálculos e percepções humanas, e o da espiritualidade viva de sua mãe, que via a vida como um equilíbrio delicado entre corpo e espírito, entre ação e paciência. O menino observava com atenção como as duas visões se completavam. O pai ensinava que os homens movem-se por desejos, e a mãe ensinava que esses desejos podiam curar ou destruir, dependendo de como eram conduzidos. Essa fusão entre a lógica e a espiritualidade forjou nele uma visão rara. Ele não via apenas o que estava diante de seus olhos, mas também o que se escondia por trás, no coração e na alma das pessoas. Com o passar dos anos, sua curiosidade transformou-se em disciplina. Ele começou a testar o que aprenderá, observando como uma palavra bem escolhida podia desarmar uma briga entre vizinhos, ou como um silêncio firme podia fazer um comerciante impaciente recuar. Na companhia da mãe, aprendeu que não se deve julgar uma ferida apenas pela pele. Muitas vezes, a dor mais profunda era invisível, e só olhar atento podia alcançá-la. Na companhia do pai, entendeu que a confiança é uma ponte que pode levar ao sucesso ou à ruína, dependendo de como é construída. Assim, ainda jovem, Tiriri já se tornava um aprendiz do destino. Ele não carregava armas, nem buscava tesouros. Sua riqueza estava na percepção, e sua força, no equilíbrio entre razão e intuição. O pai o ensinava a ver os movimentos externos dos homens, e a mãe o ensinava a mergulhar nos movimentos internos de suas almas. Era como se Tiriri fosse preparado desde cedo para transitar entre dois mundos, o material e o espiritual, o prático e o invisível, a palavra e o silêncio. Essa dualidade, tão rara e tão poderosa, seria a marca de sua existência, um prenúncio de que ele não estava destinado a ser apenas mais um homem da vila, mas alguém que carregaria em si a capacidade de guiar, de aconselhar, mais tarde, de julgar com a precisão de quem vê não apenas o que é mostrado, mas também o que é oculto. Na medida em que Tiriri deixava para trás a infância e adentrava a juventude, sua habilidade de ler o invisível tornava-se cada vez mais evidente. Ele não era um rapaz comum que se distraía apenas com jogos ou brincadeiras. Ao contrário, parecia viver sempre com os olhos atentos, captando detalhes que escapavam à maioria. Via quando um vizinho apertava as mãos em excesso de suor antes de negociar, percebendo o medo escondido atrás de uma proposta. Escutava a pausa súbita na voz de alguém que mentia, notando que o silêncio tinha mais peso do que a própria fala. Aos poucos, aqueles ao seu redor começaram a procurar o jovem não apenas pela companhia, mas pelo conselho. Sua juventude não o tornava menos respeitado, pelo contrário. Muitos o viam como alguém que, apesar da pouca idade, carregava dentro de si a maturidade de um ancião. Foi nas pequenas disputas do vilarejo que seu dom começou a florescer de forma visível. Quando dois vizinhos brigavam por causa de uma terra mal dividida, era Tiriri quem conseguia, com uma frase simples e certeira, apontar a solução que evitava o conflito. Quando um comerciante acusava o outro de roubo, era ele quem, com olhar atento e poucas palavras, revelava as contradições que denunciavam a mentira.
Não eram adivinhações ou truques, era pura observação, combinada com a sensibilidade herdada da mãe. Ele escutava o que estava além, como se cada pessoa fosse um livro aberto, bastando apenas saber decifrar suas entrelinhas. Logo, os líderes locais, acostumados a resolver problemas com imposição de força ou de leis rígidas, começaram a buscar sua presença. Era curioso, um jovem da vila, sem riqueza, sem títulos, sem armas, tornava-se a voz mais equilibrada nos momentos de crise. Sua fama crescia de forma sutil, como o vento que atravessa a floresta e espalha sementes. Primeiro, eram os vizinhos que o consultavam. Depois, comerciantes de aldeias próximas vinham em busca de seu parecer. Não demorou para que até nobres ou enviados de senhores mais poderosos começassem a escutar seu nome e a desejar sua palavra. Mas, ao contrário de muitos que se deixam envaidecer pela atenção, Tiriri permanecia humilde. Ele não cobrava nada por seus conselhos, não se deixava levar por presentes ou promessas de riqueza. Mantinha-se fiel ao que sua mãe lhe ensinara: a palavra é uma lâmina. Se usada para benefício próprio, pode se tornar veneno. Se usada com equilíbrio, pode ser bálsamo. E ele escolhia ser bálsamo. Jamais pronunciava uma sentença de forma apressada, jamais se deixava levar pelas paixões de uma discussão. Escutava com calma, analisava com paciência e falava apenas quando tinha certeza de que suas palavras trariam mais cura do que dor. Essa postura despertava admiração, mas também causava incômodo. Para alguns, era assustador o modo como aquele jovem parecia enxergar através da alma das pessoas. Havia quem o temesse, acreditando que possuía dons sobrenaturais herdados da mãe curandeira, ou até mesmo influências de forças ocultas. Mas, para a maioria, ele era visto como um guia silencioso, alguém que trazia equilíbrio em tempos de turbulência. Sua presença tornava-se sinônimo de justiça, não porque ele julgava com rigidez, mas porque parecia compreender os dois lados de cada questão, buscando sempre o ponto de harmonia que escapava aos outros. Com o tempo, Tiriri passou a ser conhecido como a voz que desarma os conflitos. Não era oficial, não havia título, mas a fama cresceu como uma lenda viva, transmitida de boca em boca entre viajantes e mercadores. Muitos diziam que ele tinha os olhos capazes de atravessar a mentira, outros afirmavam que sua fala era como fogo, pequena, mas capaz de queimar as ilusões de qualquer um. O certo é que sua reputação transcendeu os limites da vila, alcançando terras distantes e chamando a atenção de poderosos que jamais o tinham visto, mas que já temiam ou desejavam sua intervenção. E assim, antes mesmo de compreender plenamente o peso de seu destino, Tiriri já caminhava entre duas linhas: o respeito dos que buscavam sua ajuda sincera e a desconfiança dos que temiam ser desmascarados por sua visão aguçada. Ele ainda não sabia, mas o dom que lhe rendera admiração seria também o que atrairia as sombras da inveja e do medo, forças que, mais tarde, o empurrariam para os abismos da injustiça e, finalmente, para o caminho de Exu. Foi em um entardecer cinzento, quando as nuvens pesadas escondiam o sol, que o destino golpeou Tiriri com a crueldade de um raio inesperado. Sua mãe, a curandeira respeitada, aquela que com palavras doces e mãos firmes havia sustentado a vida da vila e a do próprio filho, adoeceu repentinamente. Não houve aviso, nem presságio, apenas um enfraquecimento rápido, como se a chama que sempre iluminara seus olhos tivesse começado a se apagar. Nenhum chá de ervas que ela própria preparava, nenhuma prece sussurrada às forças da floresta, nada parecia conter o avanço silencioso da doença que lhe roubava a vitalidade dia após dia. Tiriri, acostumado a decifrar os segredos dos outros, encontrava-se impotente diante do mistério que consumia sua mãe. Pela primeira vez, não havia sinais a serem lidos, não havia solução escondida nas entrelinhas, apenas a certeza cruel de uma despedida inevitável. A cada noite, ele permanecia ao lado de seu leito, segurando-lhe a mão, como se pudesse impedir sua partida pela força do afeto. Ela, com o pouco de voz que ainda restava, continuava a ensinar-lhe, mesmo entre os intervalos da dor. Não tema o silêncio, meu filho, dizia, pois é nele que a verdade repousa. Palavras simples, mas que cortavam fundo na alma de Tiriri. Ele sentia que aquelas frases eram como sementes lançadas em terra fértil, lições derradeiras que germinariam em seu coração quando ela já não estivesse ali.
O momento final chegou numa madrugada silenciosa. O vento havia parado, e a vila parecia suspensa no tempo. Tiriri inclinou-se sobre sua mãe e percebeu que sua respiração se tornava cada vez mais fraca, até que cessou, como uma vela apagada pelo sopro do destino. O mundo desmoronou. O jovem, que tantas vezes havia confortado os outros, agora se via sem palavras, engolido por um silêncio que o sufocava. A casa que antes transbordava de aromas de ervas e doçura de conselhos transformou-se em um vazio sepulcral. A dor não foi apenas pessoal, foi também espiritual. Tiriri sentiu como se o elo que ligava a essência da vida tivesse sido cortado. Não havia canto da floresta que lhe trouxesse consolo, não havia livro ou ensinamento que lhe oferecesse respostas. A morte da mãe abriu um abismo em seu coração, um buraco escuro e profundo, onde ecoavam apenas perguntas sem resposta. Ele, que aprenderá a ouvir o não dito, agora se perdia em um silêncio ensurdecedor. Era como se todas as vozes do mundo houvessem se calado, deixando sozinho com sua própria saudade. Os dias que se seguiram foram de sombras. Tiriri caminhava pela vila com os olhos baixos, incapaz de encontrar nos outros o mesmo consolo que tantas vezes havia oferecido. Os moradores o respeitavam, lamentavam sua perda, mas sabiam que aquela dor era dele e de mais ninguém. O jovem parecia envelhecido, carregando um fardo invisível que o dobrava por dentro. Ainda assim, dentro daquele luto silencioso, começou a nascer uma chama diferente. A dor, que poderia ter o consumido por inteiro, transformou-se lentamente em combustível para uma nova busca. Ele compreendeu que, se não podia trazer a mãe de volta, podia ao menos honrar seu legado. Decidiu mergulhar mais fundo nos conhecimentos que ela havia lhe deixado, não apenas os das ervas e curas, mas os espirituais, os que falavam sobre a vida após a morte, sobre os caminhos da alma além do véu da existência. O que começou como um desejo de reencontrar sua mãe tornou-se uma obsessão silenciosa, entender o que havia do outro lado, decifrar os mistérios que nem mesmo ela tivera tempo de revelar. Assim, o vazio que antes era apenas dor começou a se tornar impulso. Tiriri passou a se recolher em longas noites de estudo, meditação e silêncio. A cada ritual simples que repetia, a cada história antiga que escutava dos anciãos, sentia que se aproximava, mesmo que de forma sutil, de um ponto onde talvez pudesse vislumbrar a presença da mãe. Ele não buscava poder, tampouco reconhecimento. Buscava respostas. Buscava sentido. E nessa busca, sem perceber, começou a trilhar o caminho que levaria muito além dos limites humanos, o caminho que, um dia, o transformaria em Exu. Com o passar dos meses, a dor da perda não se dissipou, mas transformou-se em motor para algo maior. Tiriri, antes conhecido na vila por sua clareza e equilíbrio, agora era visto vagando sozinho pelas trilhas, como se buscasse em cada raiz, pedra ou sopro do vento uma resposta escondida. Seus passos o levavam cada vez mais longe, para dentro da floresta densa que cercava a vila, território que muitos evitavam, temendo os espíritos e forças desconhecidas que habitavam sua escuridão. Mas Tiriri não temia. Pelo contrário, era como se algo dentro dele o atraísse para lá, como se a própria natureza lhe chamasse a cada dia, conduzindo para além do que os olhos comuns podiam ver. As madrugadas tornaram-se seu refúgio. Enquanto todos dormiam, ele permanecia acordado, contemplando o céu e suas estrelas. Sentia que ali, naquele silêncio, a fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos se tornava mais fina. Certa noite, sentado à beira de um rio que serpenteava pela mata, viu a água refletir o rosto da mãe, não como uma lembrança distante, mas como uma presença viva que o encarava com ternura. O reflexo desapareceu em segundos, mas o suficiente para que Tiriri compreendesse. Ela não havia partido de todo. Estava em algum lugar, além do alcance da visão comum, esperando que ele encontrasse o caminho. Movido por esse pressentimento, intensificou seus rituais. Reunia ervas, pedras e símbolos deixados pela mãe, formando círculos de proteção na mata. Cantava baixinho as melodias que aprenderá desde criança, chamando forças invisíveis para se aproximarem. Aos poucos, começou a sentir presenças, sombras que se moviam, vozes que não vinham de boca alguma, sussurros que ecoavam na alma. Para muitos, isso seria motivo de medo. Para Tiriri,
Era sinal de que estava cada vez mais perto de tocar o mistério que tanto buscava. Foi em uma dessas noites, sob uma tempestade que rugia como fera indomável, que o destino se manifestou de forma clara. A chuva castigava as folhas, os trovões rasgavam o céu e os relâmpagos iluminavam a floresta como fachos de fogo branco. Ainda assim, Tiriri seguia adiante, como se seus pés fossem guiados por algo além de sua vontade. Subiu colinas, atravessou trilhas cobertas de lama, até que chegou a uma clareira inesperada. No centro dela, protegida da fúria da tempestade, ardia uma fogueira solitária, desafiando a chuva que caía em torrentes. Ao lado do fogo, estava um ancião de aparência enigmática. Sua pele parecia carregar marcas de séculos, e seus olhos brilhavam com uma intensidade que desarmava. Não havia medo, não havia hostilidade em sua presença. Apenas um poder silencioso, tão profundo quanto das raízes mais antigas da floresta. Vestia um manto simples, mas sua postura emanava autoridade e serenidade, como se fosse guardião de segredos que ultrapassavam gerações. Tiriri, exausto da caminhada, sentiu as pernas vacilarem. Mas bastou o ancião erguer o olhar para que uma força invisível o sustentasse, impedindo de cair. A voz do velho, quando se fez ouvir, não se confundiu com o estrondo da tempestade. Ao contrário, atravessou a noite como um sussurro que ecoava dentro da alma. Você, jovem Tiriri, é destinado a mais do que seus olhos podem compreender. Os espíritos já sussurram seu nome entre os véus do desconhecido. Um dia, será guardião. Um dia, será mensageiro entre o céu e a terra. As palavras caíram sobre ele como trovões mais fortes que os do céu. Tiriri estremeceu. Não compreendia inteiramente o que significavam, mas algo em seu íntimo reconhecia a verdade escondida nelas. Era como se tivesse esperado a vida toda para ouvi-las. A dor, a busca, o vazio, tudo parecia, de repente, parte de um caminho maior. O encontro com aquele ancião, na noite em que a natureza parecia em fúria, foi o marco de uma revelação. Sua jornada não era apenas pessoal. Sua vida estava entrelaçada a forças muito maiores do que ele imaginava, e dali em diante, nada mais seria igual. Após aquela noite marcada pela tempestade e pelo encontro com o ancião, Tiriri não retornou o mesmo para sua vila. Algo dentro dele havia mudado, como se as palavras do velho guardião tivessem acendido uma chama invisível. Ele não tinha mais dúvidas de que sua vida possuía um propósito que ia além das trocas comerciais aprendidas com o pai ou das ervas medicinais ensinadas pela mãe. Agora, compreendia que sua verdadeira missão estava naquilo que sempre fora seu dom mais natural: a palavra. Não a palavra vazia ou leviana, mas a palavra que penetra como lâmina e, ao mesmo tempo, cura como bálsamo. Ao regressar, os moradores logo perceberam que Tiriri não era mais apenas o jovem sábio que ouvia com atenção. Ele havia adquirido uma profundidade nova, quase assustadora. Sua presença impunha silêncio, e quando falava, até os mais arrogantes se curvavam diante da clareza de sua visão. Conflitos que se arrastavam por meses eram resolvidos em poucas frases. Famílias divididas reencontravam a paz com uma única orientação. Líderes confusos viam seus caminhos iluminados pelo discernimento daquele homem. Tiriri se tornará, sem perceber, o conselheiro não apenas de sua vila, mas também de povoados vizinhos que enviavam mensageiros pedindo sua presença. O mercado, onde aprenderá com o pai os jogos de persuasão, tornou-se agora o palco de seus ensinamentos. Ali, enquanto mercadores discutiam preços, Tiriri mostrava que um olhar podia revelar intenções ocultas, que uma pausa no tom de voz denunciava mentiras, e que a pressa em fechar um acordo era, muitas vezes, sinal de armadilha. Muitos diziam que ele lia a alma das pessoas, enxergando além do que os olhos mostravam. Essa fama se espalhou como fogo em palha seca, e logo nobres e comerciantes ricos passaram a procurá-lo em segredo, temendo que suas próprias intrigas fossem desmascaradas diante de sua percepção aguçada. Mas Tiriri jamais usou seu dom para se engrandecer. Pelo contrário, repetia sempre o ensinamento que herdara da mãe: as palavras são lâminas, meu filho. Use-as com sabedoria, pois podem salvar ou destruir. Ele sabia que a confiança das pessoas era um fardo pesado, e não permitia que a vaidade se infiltrasse em seu coração. Mantinha-se simples, próximo do povo,
sentando-se à beira do fogo para ouvir histórias de pescadores, agricultores e crianças. Era ali, no contato com os humildes, que ele sentia sua força se renovar, pois compreendia que a verdadeira grandeza estava em servir e não em dominar. Com o tempo, sua figura se tornou lendária. Diziam que Tiriri possuía o dom de ouvir até o que não era dito, de perceber segredos guardados no fundo da alma e de revelar verdades que nem o próprio interessado ousava admitir. Ele se tornará um guardião da palavra, alguém capaz de equilibrar justiça e compaixão, verdade e prudência. Sua sabedoria não estava apenas no conhecimento dos espíritos ou na experiência da vida, mas no discernimento de quando falar e quando se calar. E essa habilidade, rara até mesmo entre os mais sábios, foi o que o elevou a um patamar de respeito incomum. Homens poderosos começaram a vê-lo como ameaça, mas para o povo, Tiriri era o guia que todos buscavam em tempos de dúvida. Sua fama atravessava montanhas, e em corredores de palácios distantes seu nome era sussurrado com temor e reverência. O menino curioso da vila havia se tornado um conselheiro de reis e camponeses, de mercadores e guerreiros. Mas, apesar da ascensão, ele não se deixava enredar pelas promessas de riqueza ou influência. Sabia que seu destino, como o ancião havia anunciado, estava em algo muito maior, ser ponte entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos. E, ainda que fosse admirado, sabia também que o fardo da palavra era perigoso. Pois a verdade, quando exposta diante de olhos que desejam apenas engano, torna-se lâmina que fere. E Tiriri estava prestes a descobrir que sua ascensão como guardião da palavra o colocaria inevitavelmente no caminho de inimigos que fariam de tudo para silenciá-lo. O brilho da verdade, por mais belo que seja, muitas vezes incomoda aqueles que vivem das sombras. Assim aconteceu com Tiriri. Sua fama, antes motivo de orgulho para o povo, começou a se tornar motivo de preocupação para homens que ocupavam posições de poder. Nobres inseguros, conselheiros gananciosos e comerciantes ambiciosos temiam que sua visão penetrante desvelasse suas tramas ocultas, que sua palavra firme desarmasse intrigas e que sua influência crescesse além do que poderiam controlar. No início, apenas observavam de longe, tentando medir o alcance de sua sabedoria. Mas, pouco a pouco, a admiração se converteu em inveja, e a inveja deu lugar ao medo. O medo, quando alimentado, torna-se veneno mortal. Reunidos nas sombras, aqueles homens começaram a arquitetar a ruína de Tiriri. Não ousavam enfrentá-lo abertamente, pois sabiam que sua retidão inspirava confiança, e que o povo defenderia com fervor. Era preciso minar sua credibilidade, corroer sua imagem aos poucos, até mesmo os mais leais passassem a duvidar. E assim nasceu a conspiração. Primeiro, espalharam rumores sutis, lançados como sementes venenosas ao vento. Dizia-se que Tiriri manipulava os corações para benefício próprio, que seu dom de perceber segredos era, na verdade, feitiçaria obscura. Alguns murmuravam que seus conselhos não eram dados por sabedoria, mas por pactos ocultos com forças além da compreensão. As mentiras, repetidas, ganharam corpo. Onde antes havia confiança, começou a germinar desconfiança. Onde antes havia reverência, surgiram olhares duvidosos. Poucos ousavam confrontar Tiriri abertamente, mas as dúvidas plantadas em segredo trabalhavam como fogo subterrâneo, corroendo lentamente sua reputação. Não satisfeitos com boatos, seus inimigos forjaram provas, inventaram cartas, falsificaram registros e criaram situações que jamais aconteceram. Apresentaram testemunhas compradas, que juravam ter visto o sábio envolvido em traições e conspirações contra os próprios líderes que o procuravam. O golpe final veio quando, em um conselho importante, acusaram-no de planejar a ruína da vila e de manipular disputas em benefício próprio. A acusação caiu como trovão sobre todos. O povo, dividido entre a fé que tinham em seu guia e as provas cuidadosamente inventadas, ficou em silêncio. Tiriri, que sempre acreditara no poder da palavra para revelar a verdade, encontrou-se diante da mais cruel das ironias. A palavra agora era usada como arma contra ele. Preso sem direito à defesa, submetido a interrogatórios humilhantes, suportou as dores em silêncio. Seus acusadores esperavam vê-lo desabar, gritar, implorar por justiça, mas Tiriri permanecia firme.
Seus olhos, embora cansados, continuavam a transmitir serenidade, como se já soubesse que tudo aquilo não passava de mais uma prova. Ele entendia, melhor que ninguém, os mecanismos da manipulação. O medo precisava de um inimigo para se sustentar, e ele havia se tornado esse inimigo. A sentença não tardou. Forjando pressa em nome da segurança da comunidade, os líderes o condenaram à morte. Não houve julgamento justo, não houve voz que pudesse defendê-lo. Para os poderosos, Tiriri deveria ser silenciado antes que sua palavra desmontasse todo o castelo de mentiras que haviam erguido. No dia marcado para sua execução, foi levado pelas ruas da vila. A multidão se aglomerava para vê-lo passar. Alguns o fitavam com desprezo, acreditando nas acusações. Outros choravam em silêncio, incapazes de acreditar que aquele que os guiara tantas vezes pudesse ser culpado. Mas Tiriri caminhava sem medo. Seus passos eram firmes, seus olhos serenos. Ele sabia, em sua alma, que a morte não era o fim. A injustiça o levaria do corpo, mas não poderia apagar sua essência. Assim, a conspiração alcançou seu objetivo. O corpo de Tiriri seria destruído. Mas o que seus inimigos não sabiam era que, ao tentar calar sua voz, estavam apenas dando forma à promessa que faria dele muito mais do que um simples conselheiro de homens. Estavam selando o nascimento de Exu Tiriri. O dia da execução amanheceu pesado, como se até o céu chorasse pela injustiça que se aproximava. A névoa se arrastava pelas ruas estreitas da vila, encobrindo rostos e disfarçando lágrimas. No centro da praça, o cadafalso erguia-se como uma ferida no coração do povo, símbolo da decisão fria e irrevogável dos homens que temiam a verdade. Ali, todos aguardavam para testemunhar o fim de Tiriri. Conduzido por soldados, ele avançava lentamente pelas pedras molhadas da rua. As correntes que prendiam seus pulsos tilintavam a cada passo, mas não o rebaixavam. Sua postura ereta contrastava com a humilhação que tentavam lhe impor. Havia nos olhos de Tiriri uma calma profunda, uma serenidade que desafiava seus algozes. Ele caminhava como quem sabia que não estava indo ao encontro da morte, mas de um destino maior. A multidão estava dividida. Alguns o olhavam com desprezo, convencidos pelas mentiras que lhe foram imputadas. Outros, em silêncio, observavam com dor, reconhecendo naquele homem não um traidor, mas o mesmo guia que outrora havia resolvido disputas e devolvido a esperança a corações aflitos. Havia ainda os que, confusos, não sabiam em quem acreditar, se nas palavras inflamadas dos acusadores ou na firmeza serena de Tiriri. No alto do cadafalso, ele foi colocado diante de seus juízes, aqueles que o haviam traído. O olhar de Tiriri percorreu cada um deles, mas não havia rancor em seus olhos. Não buscava vingança, não desejava o mal. Via-os como homens pequenos, aprisionados pelas próprias correntes de medo e ganância. Respirou fundo e fechou os olhos por um instante, como quem se despede de um mundo que o ferira, mas que também lhe dera sentido. Os tambores rufaram, anunciando que o momento se aproximava. A sentença já havia sido decretada. Tiriri seria enforcado. Os murmúrios se espalharam pela multidão como um vento gelado. Mas quando lhe deram a chance de pronunciar suas últimas palavras, ele não falou para acusar, não suplicou, não gritou. Apenas disse em voz firme, que ecoou pela praça: a verdade sempre encontra o seu caminho. Essas poucas palavras carregavam a força de uma vida inteira. Não era um desafio, nem uma maldição, mas uma promessa. Promessa de que, mesmo que o corpo fosse destruído, sua essência jamais seria apagada. Promessa de que sua voz retornaria, mais forte, para todos aqueles que haviam sido silenciados pela mentira. Quando a corda foi ajustada em seu pescoço, Tiriri não tremeu. Seus olhos fixaram-se no horizonte, como se já enxergassem além do véu da morte. No instante final, um leve sorriso surgiu em seus lábios. A multidão, confusa, não compreendeu. Mas aquele sorriso era o selo de sua promessa silenciosa. Ele voltaria. Voltaria não apenas por si, mas por todos os injustiçados, traídos e esquecidos. O corpo caiu, o silêncio tomou conta da praça. Alguns se retiraram satisfeitos, acreditando que o perigo havia sido eliminado. Outros, com lágrimas contidas,
Sabiam no fundo que aquele não era um fim, mas o início de algo muito maior. No ar, pairava uma energia estranha, quase palpável, como se o mundo espiritual já estivesse se movendo para receber o espírito que acabava de se libertar da carne. Naquele momento, sem que os presentes percebessem, o destino se reescrevia. A injustiça dos homens havia matado Perostino, o conselheiro, mas estava prestes a dar vida a algo infinitamente mais grandioso, Exu Tiriri, o guardião da palavra e da justiça. Quando a corda se rompeu da vida e o corpo de Tiriri deixou escapar o último sopro de ar, algo grandioso aconteceu. O silêncio que tomou a praça não foi apenas humano, foi também espiritual. Muitos acreditaram estar diante de mais uma execução comum, mas o que se desenrolava ali escapava ao olhar dos vivos. No exato instante em que a chama da vida se apagou, uma luz ancestral envolveu o espírito de Tiriri, afastando as sombras do medo e da dor. Ele não vagou perdido, não se debateu em desespero como tantas almas presas à incompreensão da morte. Ao contrário, sua consciência se manteve límpida. Era como se, desde sempre, soubesse que aquele momento chegaria. Sentia-se leve, livre das correntes do corpo, das injustiças dos homens e da mentira que o condenara. Seu espírito atravessava o véu com a serenidade de quem apenas mudava de morada. Aos poucos, a praça desapareceu, e diante dele surgiu uma estrada coberta por neblina prateada. Essa estrada não se curvava para o tempo nem para o espaço. Era o caminho das almas, onde todos os destinos se revelam. Tiriri caminhava por ela com passos firmes, e a cada passo percebia que sua dor diminuía, enquanto sua essência se expandia. Foi então que, ao longe, começaram a surgir figuras imponentes. Não eram homens, nem mulheres, mas presenças que carregavam em si a marca da eternidade. Guardiões dos caminhos entre mundos, seres que existiam antes mesmo que os homens erguessem seus primeiros reinos. Suas silhuetas eram envoltas em mantos de sombras e luz, seus olhos brilhavam como estrelas antigas, e sua simples presença fazia o ar vibrar. Eles não precisaram falar. Quando os olhos desses guardiões se fixaram em Tiriri, ele compreendeu tudo. Seu destino já estava escrito. Não fora arrancado do mundo dos vivos para desaparecer, mas para renascer em algo maior. Sua alma, testada pela dor e pela injustiça, carregava agora o peso e a força de uma promessa feita em silêncio diante da morte. Ser a voz dos silenciados, a justiça dos esquecidos, o guardião da palavra verdadeira. Um dos guardiões avançou. Sua voz não era som, mas um eco profundo que ressoava dentro do espírito de Tiriri. Teu nome foi sussurrado entre véus, e agora ecoa nos quatro cantos do invisível. Não morrerás como homem, viverás como força. Não serás lembrado apenas como vítima, mas reconhecido como guardião. Nesse instante, Tiriri sentiu em si uma energia que jamais havia experimentado. Era como se toda a sabedoria acumulada em sua vida, cada palavra dita com cuidado, cada conselho dado, cada silêncio escolhido, se unisse a uma nova força que o transcendia. Seu espírito brilhava com intensidade, atraindo respeito até mesmo dos ancestrais que o recebiam. Não houve julgamento, não houve dúvida. Seu coração já havia provado sua pureza, sua mente já havia demonstrado sabedoria, e sua morte, coragem. A transição foi rápida porque Tiriri estava pronto. Seu espírito, antes humano, agora se erguia como entidade. O homem injustiçado ficava para trás, e nascia Exu Tiriri, mensageiro entre mundos, guardião implacável do equilíbrio e da verdade. No momento em que seu novo nome ecoou pelo plano espiritual, foi como um trovão que atravessou véus e dimensões. A vibração alcançou até mesmo os vivos, que naquela noite sonharam com sua figura ereta, com sua voz calma e seus olhos firmes. Era o anúncio de que sua promessa fora cumprida, ele havia retornado, e sua missão estava apenas começando. Do outro lado da estrada espiritual, quando o eco do seu novo nome reverberou pelos véus do invisível, a transformação se completou. Tiriri já não era apenas a alma do homem injustiçado, mas uma força moldada pela dor, pela verdade e pela promessa. Suas vestes ganharam a imponência da capa preta que o envolve até hoje, seu chapéu de aba larga sombreava os olhos que enxergam segredos ocultos, e em sua mão surgiu a bengala, não como adorno, mas como cetro,
símbolo da autoridade conquistada pelo preço da vida. O riso que outrora era raro em sua juventude agora se tornava sua marca. Não o riso de deboche, mas o riso que corta correntes, que desarma mentiras e que devolve coragem aos que tremem diante da injustiça. Nos terreiros, quando Exu Tiriri se manifesta, sua presença é imediata e incontestável. Ele chega com elegância, firmeza e astúcia. Sua palavra é rápida como flecha, certeira como lâmina. Fala pouco, mas cada frase pesa como destino. Não é entidade de rodeios, mas de clareza. Trabalha para abrir caminhos, desfazer enganos, revelar verdades escondidas e conduzir cada consulente ao equilíbrio que tanto buscou em vida. É guardião das encruzilhadas, físicas e espirituais, e, acima de tudo, guardião da palavra, a arma que sempre foi sua mais fiel companheira. Exu Tiriri não promete facilidades. Ele não ilude, não mascara, não suaviza. É direto como o corte de uma lâmina. Seu conselho pode doer, mas cura. Pode confrontar, mas liberta. É respeitado não apenas pelo povo da Umbanda, mas também pelas próprias falanges de Exus, que veem nele a representação da justiça que não se dobra ao medo nem à mentira. Sua missão é garantir que cada verdade encontre seu caminho, que cada injustiça encontre resposta e que nenhuma voz seja para sempre silenciada. Assim, o menino que nasceu em meio à névoa, que cresceu ouvindo além das palavras e que morreu sob o peso da mentira, renasceu maior do que seus algozes jamais poderiam imaginar. Ele é Exu Tiriri, o mensageiro entre mundos, o conselheiro das encruzilhadas, o guardião da palavra viva. Onde sua gargalhada ecoa, o engano se desfaz. Onde sua bengala toca, os caminhos se abrem. E onde sua presença se firma, a justiça dos ancestrais prevalece. E se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conto. E se você quer ajudar o canal a trazer ainda mais histórias, você pode contribuir através do botão Valeu Demais aqui embaixo.